Boa tarde. Como anunciamos ao longo deste dia, hoje aqui no programa Sociedade Aberta, temos como tema prevenção do suicídio. Na próxima sexta-feira, 10 de setembro, é Dia Mundial do Suicídio, uma data especialmente feita para que as pessoas possam refletir sobre o suicídio e sobre as ações que decorrem a nível mundial para prevenir o suicídio. Temos aqui conosco a psicóloga clínica Denise Centeio. Nós cumprimentamos. Boa tarde. Boa tarde. E também ela é presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Eu agradeço a sua presença neste programa para ajudar-nos a entender a prevenção do suicídio e a forma como devemos lidar, observar, nós podemos dizer os sinais e várias outras coisas ao longo deste programa. Boa tarde, senhores telespectadores. Boa tarde, Odair. Obrigada a nós, em nome da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde, em representação da classe, estar aqui para falar de um tema delicado, complexo, mas tão necessário. E lembramos aos nossos telespectadores que este programa também pode ser visto na internet, na TCV Internacional, para além da TCV Nacional, e poderá também sugerir temas para nós estarmos aqui a tratar no programa. E hoje, mais à frente, vamos ter dois depoimentos, pessoas que na família tiveram situação de suicídio e que estão a viver este drama. Por isso, fique atento, porque ao longo deste programa vamos passar essas declarações, que são declarações muito fortes. Mas vamos concentrar agora a nossa conversa, Denise, à volta deste tema, a prevenção de suicídio. Nós gostaríamos primeiro de entender porquê que é 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A data 10 de setembro foi instituída desde 2003 pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, em cooperação com a Organização Mundial da Saúde, que copatrocina o dia. Desde 2013, então, ano após ano, tem sido assinalado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio nesse dia 10, e esse dia é usado como um instrumento, como uma ferramenta para aumentar a conscientização da população, um pouco por todo o mundo, não é? Para a importância da prevenção do suicídio, porque, portanto, o suicídio já é considerado um problema da saúde pública, os números são assombrosos e é um fenómeno complexo, mas que pode ser evitado, daí essa data, 10 de setembro, e que todos os anos, portanto, a Associação Internacional de Promoção do Suicídio lança um tema de reflexão. Este ano o tema Criar Esperança através da ação, que encoraja todos nós a agir e sublinha o papel importante que cada um de nós temos nesta luta contra o suicídio. E o amarelo porquê? Portanto, este amarelo e a Associação Internacional de Promoção do Suicídio, de Prevenção do Suicídio, inclusive lançou uma fita, não é? Esta fita, isto em 2016, na esperança que esta fita fosse reconhecida internacionalmente, assim como outras causas, não é? Outras fitas para outras causas são reconhecidas para prevenção, que fosse conhecida como fita de prevenção do suicídio. Esta fita, na verdade, comporta dois tons, um amarelo e um alaranjado, não é? Porque, portanto, após uma revisão das fitas e das cores, percebeu-se que a cor mais predominante era o amarelo e o cor de laranja para significar a prevenção do suicídio, e esses dois tons faz-nos lembrar a luz da chama de uma vela, que combina perfeitamente com a campanha Acenda uma Vela, que está associada também, uma das ações, não é, que está associada à prevenção do suicídio. Neste dia, inclusive, aqui em Cabo Verde, costuma-se fazer esta campanha de sensibilização anualmente, que é uma campanha, portanto, proposta pela Associação Internacional de Prevenção do Suicídio e que a Associação de Promoção de Saúde Mental, à Ponte, abraçou. Existe um perfil suicida?
Não existe um perfil suicida, mas podemos considerar fatores de risco para o suicídio. O suicídio pode acometer qualquer um, não é? Ninguém está imune ao suicídio. Entretanto, nós conhecemos fatores de risco do suicídio, entre os quais a tentativa de suicídio. A tentativa de suicídio é provavelmente o maior indicador de que pode ocorrer no futuro uma outra tentativa ou um suicídio consumado, não é? O ser sobrevivente do suicídio, que é isto, ser sobrevivente do suicídio, são todos aqueles que são próximos da pessoa que perdeu a vida por suicídio. Estamos a falar de amigos, pais, irmãos, ou filhos, vizinhos, primos, professores, profissionais de saúde, não é? Portanto, ser um sobrevivente do suicídio, ser portador de doença mental, nomeadamente a depressão, o consumo de álcool ou o uso abusivo também de outras drogas, de álcool e outras drogas, também pode ser um fator de risco. A fraca conexão social também é considerado um fator de risco, isto é, o isolamento, não é? Portanto, temos vários fatores de risco. O suicídio é de causa multifatorial, portanto, causas sociais, causas genéticas, psicológicas, ambientais, portanto, que interagem de uma forma complexa. Portanto, não conseguimos determinar Em alguns aspectos, nós estamos aqui a observar essa questão da prevenção, mas, por exemplo, falou aqui do alcoolismo, o álcool, há como, então, prevenir de diferentes formas. De diferentes formas, portanto, muitas Vamos pegar nesse aspecto do álcool. Nós sabemos, culturalmente, infelizmente, em Cabo Verde, o álcool está presente em tudo, desde o nascimento até a morte. Uma criança nasce nas celebrações, nas celebrações do 7º dia, ou mesmo no dia que nasce, o pai vai, enche a cara toda, bebe à vontade e dizer pronto, está a celebrar, o seu filho nasceu. No 7º dia também a mesma coisa, guarda a cabeça, que nós dizemos aqui. E também na morte. A pessoa morre e depois nós observamos isso mesmo próximo ao cemitério. As pessoas a dizer, não bate a boca de morte. Ou seja, eu gostaria que pegasse nisso, nessa questão do impacto que o alcoolismo tem e que pode levar ao suicídio, e depois para nós esmiuçarmos também outras causas que nós podemos prevenir. Portanto, sabe-se que o alcoolismo está relacionado com muitos casos de suicídios não planeados, não é? E o suicídio implica uma decisão, não é? Grande, porventura a maior decisão, a decisão mais difícil, não é? Que o indivíduo pondera, e o que acontece muito é que quando o indivíduo está sob efeito de álcool, portanto, ele desinibe, não é? Portanto, é provável que tome esta decisão, portanto, com mais facilidade, não é? E daí estar associado também ao ser uma causa, um fator de risco associado ao suicídio. Mas vários desses fatores de risco que acabei de apontar há pouco, eles podem ser evitáveis. Daí a mensagem que hoje nós queremos transmitir, não é? Que o suicídio pode ser evitável, precisamente reduzindo, não é? A exposição do indivíduo aos fatores de risco. Referiste também a questão do isolamento. Este pode ser um sinal também quando a pessoa começa a isolar, mas há gente que gosta de estar sozinha, há pessoas que são... Até no dia a dia nós observamos que as pessoas são muito reservadas, gostam mesmo de estar assim. Isto depende muito também da personalidade de cada um, não é? Há pessoas que são mais introvertidas e estão bem, não é? Sentem-se bem sozinhas. Agora, enquanto o fator de risco, portanto, quando nós começamos a perceber que pessoas muito introvertidas ou com determinados comportamentos e mudam dramaticamente de comportamento, de humor, não é? Que, o humor também depressivo, não é? A tristeza profunda é um sinal de alerta, digamos assim. Então, quando nós percebemos isso, que a pessoa está a isolar e com fraco vínculo social, não é? Com os amigos. Portanto, isto pode chamar-nos a atenção, não é? Obviamente que esses fatores isolados não significam nada. É preciso que eles estejam combinados, e quanto mais fatores de risco presente nós temos, maior é o risco de suicídio. E isso é prevenível? Podemos prevenir vários, ou se não quase todos esses fatores de risco. E quem pode prevenir?
todos nós. A prevenção do suicídio é uma ação de todos nós. Daí a mensagem, não é? Criar esperança através da ação e todos nós temos uma ação a desempenhar na prevenção do suicídio. Basta termos, portanto, a população em geral, não é? Pode prevenir estando alerta aos sinais de alerta, não é? Daqui a nada podemos falar mais dos sinais de alerta que a população precisa de conhecer precisamente para poder ajudar neste sentido, mas também os governos, não é, precisam de pôr esta questão na sua agenda de saúde pública, envolvendo esforços do setor saúde, do setor educação, dos mídia, não é, que precisam também de transmitir informações relacionadas ao suicídio de uma forma responsável, organizações governamentais e não governamentais, associações nacionais e internacionais, daí que também a Comissão Instaladora também está cá, porque nós também temos um papel a desempenhar neste sentido, não é? Portanto, é da responsabilidade de todos nós. E é claro que depois nós temos a prevenção mais formal, não é? Que deve comportar a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. A prevenção, portanto, consiste sempre em evitar que o suicídio aconteça, não é? Então, lá está uma das ferramentas ou uma das estratégias preventivas consiste precisamente em diminuir a exposição dos sujeitos aos riscos e fortalecer também uns fatores protetores, que é muito importante. Podemos considerar como fatores protetores a autoestima, a autoconfiança, o estabelecimento de vínculos sociais, enfim, um conjunto de fatores protetores que podemos promover e que podem ser promovidas desde a infância e na adolescência, não é? Mas também a prevenção primária passa por promover estilos de vida saudáveis, como atividade física regulares, uma dieta alimentar saudável, a redução, portanto, do consumo de álcool e outras drogas. Mas também nós temos a prevenção secundária, que passa um pouco por diagnosticar corretamente as perturbações mentais e, portanto, os tratamentos devem ser alinhados, não é? Conforme esses diagnósticos. Nós temos ainda também promover conhecimentos no seio dos profissionais da saúde para identificar também perturbações mentais ou sintomas psicológicos, não é? E na prevenção terciária, que no fundo é a questão da pós-venção, digamos assim, que consiste em evitar que uma segunda tentativa ocorra, não é? Em casos de indivíduos que já cometeram uma tentativa de suicídio e alcançar também os sobreviventes do suicídio, que experienciam também uma gama de sentimentos complexos, não é? E, portanto, consiste em alcançá-los também, porque, como eu já tinha dito anteriormente, ser um sobrevivente de suicídio também é um risco acrescido para o suicídio. Denis Oliveira Centeio, vamos agora acompanhar um depoimento. Fomos à casa de uma família, ouvimos uma mãe e uma irmã que conta-nos a experiência de como é lidar com a perda de alguém por causa do suicídio. Você fez ele suicidar já tem 3 anos. Você tem feito alguma coisa que está acontecendo de maneira que ele estava, ou você não tem feito nada? No momento que ele estava também suicidar, nunca tomar fé. Não está a gostar de tomar fé, mas nunca tomar fé. Ele fica tudo e ainda vez para não falar. Me falar mais ele me dizer umas coisas assim que só me dizer vou sentir medo de nada, minha filha, mas nunca é minha filha de permite. Não está a gostar dele de permite, que a mulher assim está a vista dele, não com ele. Está a falar mami tudo na casa. Agora, até ele tem outro mais bonito, que ele está a gostar só do computador, ele verá mais bonito, ele verá mais diferente quando vê acontecer as coisas. Muito estranho. Quando acontecer essa situação, maneira que você conseguir superar esse momento? Já passou alguns anos, maneira que você conseguir superar isso? Que ele não é fácil. Que nem pensar que está bem existir, mas que depois que meu filho morrer assim, vamos dizer que nunca está a poder bem aguentar, mas não tem fé, não pode fé, não pode idear nada, não pode força, assim Deus batizar.
Você pedia apoio, você chegava a psicólogo? Por acaso um psicólogo tive ali, depois chegou um pé a mim, ficar na cura, mas eu nunca está a poder resistir, mas a minha psicóloga dizia, não, você é uma senhora forte, você também reagir. Mas era muito difícil para mim, mas um de corpo, um cabana nada, mas depois um pouco fácil me dizer, um pouco fé na Deus que me dizer, com certeza acontecesse coisa que ele nada desse mundo, que ele é que você me bate minha fé, e minha força é que você me recuperar. Se nunca tinha força e fé, nunca está a poder. Ele era você, Codê? Ele é um menino muito direito que tinha. Ele é um filho de direito, de boa vontade, tudo terrível. Esse ano, você sabe, ele é muito complicado, mas depois não deve ficar de aceitar. Ainda te gostava de aceitar, que ele é uma coisa dentro desses 3 anos. Tu dorme, te deitando, ficar te imaginar, te perguntar. Mas agora muitos outros vão te perguntar, agora que fé na Deus, que força e combate recuperar, que ele não é fácil. Vou ter um filho, vou criar um filho assim grande, vou saber porquê, vou saber dizer que ele sentiu, ele quer deitar na cama. Fez 3 anos atrás, antes quando essas coisas, me deixaram um bocadinho estranho, mas tem um desmal, de um espantar. E 3 anos antes, ele sentiu mal de um pânico, ele não sei na janela, mas eu vou ter uma pós e passar, não ficar normal, minha filha ficar normal, nunca minha filha que não é um problema. Agora, mas às vezes não está a sentir assim. Mas assim, ele só que antes ele tem um gemido, que assim, que ele está a sair mais. Ele está estado mais tranquilo, ele tinha essa escola. Agora, depois, o mal do outro, às vezes ele está a perguntar se ele está a sair ou coisa assim. Até antes, quando essas coisas, não sei pouco de sair, pouco de convidar um amigo de vocês. Ou seja, ele dizia, não, grinho, assim, nunca te convidar, ele quer. Ele quer te sair. Mas a minha filha estava tudo tranquilo, nunca tinha feito minha filha que me tem depressão, um coach a minha filha. É de corpo. Agora, mas de um mês de talante, um mochale. Um pouco assim, tudo de tão pensar gripe. Ele estava a estudar na altura? Não. Está 3 anos sem estudar. Mas queria estudar. É 3. E bom, enquanto irmã, você sentiu algum sinal na boa irmã ou não? Assim, olhar sempre tem. Só que é boa que prestar atenção e vou pensar, é frescura. E já vou saber qual é que os sinais geralmente a pessoa está a dar? Qual é que os sinais? Pronto, tem queixa que está a isolar, ou está a dormir cheio, ou está a ficar cheio tempo sem dormir, uns está a comer cheio, outros está a comer nada. Uns é agressivo, isto tem um pico de agressão muito grande, depois ele está a diminuir. Pode ficar sempre com uma alteração do humor que é um bocadinho invisível. O que é que você estava a aconselhar pessoas de maneira que a gente podia prevenir suicídio? Primeiro é conversa. Pais, familiares, estão sempre perto de filhos. Todos familiares estão sempre perto. É sim, tem que ter atenção. Atenção ao comportamento. Principalmente que já aspectos, claro que às vezes boca pode adivinhar tudo, mas que já aspectos da alteração do humor, ou dormir cheio, ou ficar sem dormir, ficar agitado. É umas coisinhas, claro, que não acho que passar despercebido. E você, o que você estava a dizer a pessoas, por exemplo? Que a minha filha, me estava a dizer, talvez me podias dar mal dizer a pessoas, mesmo que as pessoas que dizem. Às vezes dizer já estava com decide. Que ela assim também, nunca culpar ninguém, que nunca culpar que eu não tenha consciência, me agradecível, nunca culpar que nunca podia culpar, que nunca saber qual é o motivo. Mal dizer, pois ele dizia uma pessoa que ele estava a dizer assim, um mês está a faltar, um mês e tal atrás. Então ficar doloroso que essa pessoa devia dizer-me. Ele devia dizer-me, não estava essa, não está ajudando a minha filha, que a minha filha está a dizer, mas agora nunca culpar, nunca ficar com aquele peso, nunca coisa, quer dizer, nunca podia culpar a pessoa que a minha filha também quer dizer-me. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a dar uma atenção especial à prevenção do suicídio, um tema importante que as famílias devem falar e por isso nós estamos aqui a falar deste assunto. Denise Oliveira Centeio, psicóloga clínica, também presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Nós ouvimos esta mãe, ouvimos também a irmã desta pessoa que cometeu suicídio. Preservamos a identidade, o rosto da pessoa, fizemos só em áudio, a mesma pedido dessas pessoas, e eu gostaria que você fizesse um comentário, o que é que nós podemos tirar do que ouvimos aqui. Depoimentos fortes, não é? O que podemos retirar?
retirar daqui que realmente estar atento aos comportamentos daqueles que estão próximos de nós é muito importante, não é? A mudança de comportamento, quando nós percebemos isso, nós precisamos de valorizá-los e nós precisamos de aproximar e alcançar a pessoa que está em sofrimento, não é? O suicídio, normalmente, ele ocorre acompanhado de pensamentos suicidas, de planeamento, não é, da ação e, como diz essa mãe, portanto, o filho já tinha comunicado esta intenção a uma pessoa há algum tempo atrás, não é? E nós precisamos de valorizar realmente essas verbalizações. Há muito um mito de que quem fala, que faz o ato, que comete o ato, não vai fazer. Mas isto não é verdade. E nós precisamos de valorizar esta situação precisamente para podermos prevenir uma tragédia que pode ser anunciada e que pode ser evitável, não é? Portanto, estar atento aos sinais de alerta, à agitação, não é? A raiva, o dormir muito ou a falta de sono, não é? Enfim, sentimentos de tristeza profunda, isolamento. Portanto, todos esses são sinais de alerta que precisamos de ter presente e quando nós percebemos isso, nós precisamos de aproximar e alcançar da pessoa e falar abertamente sobre o assunto, porque quando nós damos esta possibilidade da pessoa falar, nós estamos a oferecer, portanto, já é uma ação que oferece esperança, não é? Independentemente daquilo que nós podemos oferecer ou que nós podemos dizer ou dar, não é? Portanto, uma pequena ação faz diferença na prevenção do suicídio. Este caso aconteceu há cerca de 3 anos. Esta senhora, o que nós colocamos aqui é uma terça parte da conversa que tivemos com esta mãe e também com a irmã desta pessoa. Aconteceu há 3 anos e em diálogo ali com a mãe podemos observar que ela ainda sofre e sofre muito. Como é que as pessoas podem minimizar esse sofrimento? Precisamente o aproximando dessas famílias, não é? Essas famílias experienciam uma gama de sentimentos que vão desde a indignação à tristeza, alguns experienciam sentimentos de culpa, não é? E então é preciso que a família tenha apoio para vivenciar este sofrimento que acontece de forma repentina, não é? E drástica, dramática, não é? Então as pessoas precisam de aproximar realmente e dar um suporte, assim como a pessoa que comete suicídio ou que faz uma tentativa de suicídio precisa de suporte, precisa de uma escuta ativa, não é? De empatia. Os sobreviventes do suicídio também precisam que lhes seja dada a oportunidade para falar, que essa oportunidade seja feita sem julgamento, não é? Que seja feita com empatia, que seja, enfim, nós precisamos demonstrar a essas pessoas o apoio genuíno, não é? A preocupação com essas pessoas. Agora, muitas vezes o que acontece é que só o apoio de amigos e vizinhos ou familiares não é suficiente. Às vezes essas pessoas também precisam de um apoio mais formal para auxiliar as pessoas a elaborarem o processo de luto, que é, em casos da perda por suicídio, um tanto mais doloroso do que uma perda por morte por outras causas, não é? E então elas precisam deste suporte realmente. Ao longo deste programa ainda vamos ter aqui também a participação de uma irmã que vai relatar um caso que aconteceu há coisa de aproximadamente há coisas de 2 meses que aconteceu aqui em Cabo Verde. Também neste programa vamos ter a participação de uma psicóloga, que é Sónia Almeida. Ela é consultora de serviços familiares da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem um programa específico e que trata esta questão do suicídio. Mas eu gostaria de saber que estratégias nós podemos adotar em família para prevenir essas situações. Antes de ouvirmos essas pessoas. Portanto, em família, como já tinha dito há pouco, quando nós falamos na questão da prevenção primária, não é? Nós podemos sempre optar por uma educação
que promove o desenvolvimento de fatores protetores, como a autoestima, a autoconfiança, a resiliência, isto é, a capacidade do sujeito lidar com situações potencialmente estressantes, não é? Mas, a par disto, portanto, também estar próximo daqueles que nós percebemos, daquele ente querido, não é? Que nós percebemos que tem uma mudança drástica, digamos assim, ou repentina do comportamento, então nós precisamos alcançar. E quando nós percebemos que esta pessoa está em sofrimento, ouvir esta pessoa, oferecer aquele suporte, não é? E mostrar os recursos que estão disponíveis na comunidade também para auxiliar a pessoa. Uma coisa que me entregou ao conversar com a mãe desta pessoa que cometeu o suicídio é que ela disse, não, o meu filho era uma pessoa alegre, sempre sorridente, tinha vários amigos, as pessoas traziam material aqui para ele consertar, era uma pessoa bom em questão de informática, consertava, ele não sabia dizer não, mas era uma pessoa muito, muito alegre. É possível uma pessoa, é possível porque aconteceu, né? Mas como os familiares podem estar atentos para dizer uma pessoa que é alegre e que tem muitos amigos, está sempre contente e depois faz isso? É complexo, não é? Esta situação, não é? E aliás, a pergunta que mais paira é porquê? O que leva a pessoa a suicidar, não é? Normalmente, quando temos conhecimento de um caso de suicídio, portanto, a pergunta que mais ouvimos é porquê? O que leva a pessoa a suicidar? Estava bem no emprego? Estava aí? Portanto, há situações, portanto, a dor psicológica, não é? Ela é sentida. Não é? Embora as emoções são sentidas no interior e expressas no exterior, não é? Pode haver essa discrepância entre aquilo que o indivíduo sente e aquilo que ele mostra sentir, não é? Mas não há dúvida de que o suicídio é um resultado final de um processo sofrido, não é? De um processo, enfim, mórbido, não é? Portanto, às vezes há isso e inclusive muitas doenças mentais, até inclusive a depressão que afeta particularmente o humor, que é caracterizado por uma tristeza profunda, muitas pessoas que carregam o diagnóstico de uma depressão conseguem sorrir. Portanto, digamos que muitas vezes a doença mental está lá mascarada, não é? Daí que é preciso observar vários outros comportamentos, não é? Não apenas o sorriso, não é? Da pessoa, porque isto pode estar lá mascarado. Portanto, uma pessoa que está sempre contente, mas com uma chamada de atenção a pessoa começa a chorar. Ou um caso de uma pessoa que eu abordei, mas que não quis de gravar a entrevista, disse que não estava preparada para gravar a entrevista, comentou connosco, a dizer, pronto, que a pessoa estava sempre contente, mas sempre que havia, em alguns aspectos, a pessoa chorava. Assim, qualquer coisinha a pessoa fala, chama atenção, ou mesmo não era chamar atenção, era mostrar qualquer coisa e a pessoa começava a chorar. A questão da labilidade emocional, ou seja, do choro fácil, não é? Portanto, isto já era um sinal de alerta. Então, aproximar da pessoa e querer ouvir a angústia da pessoa, não é? Mostrar esta preocupação genuína faz toda a diferença. E então vamos acompanhar mais um depoimento. Eu chamo a atenção dos nossos telespectadores para acompanhar o depoimento desta irmã que perdeu o irmão há coisa de aproximadamente 2 meses, ainda é muito, muito recente, e partilhou connosco a sua dor. Na pessoa de família, você tem fé de algum momento que você irmão estava com algum sinal assim que ele podia chegar a suicidar? Ele está com esse problema, que ninguém quer fazer uma coisa desse, só que tivesse esse problema. Mas só que, assim, pensar que ele podia ter chegado àquele ponto já era outra coisa. E depois ele estava a gostar de tomar cozinha, talvez atrás desse, que ele estava a esconder. Então nós não estamos a mandar sempre a criar força de vontade que ele larga aquela bebida, que nós não estamos a ter problema era na bebida. Que se ele, para nós, se ele larga aquela bebida, ele estava a conseguir recuperar, mas o menino estava fartado de dizer, que eu tenho necessidade de estar
sentia desânimo na vida, esse choro que ele tinha, um choro pegado. Mas só que ele estava a chorar, senhora, quando ele está estado bebido. Então está pode mostrar porque ele tinha falta de nada na sua vida, que ele era uma pessoa que tinha seu trabalho, tinha uma profissão, ele tinha uma família que está dando tudo que ele apoia, ele tinha uma malia que estava fazendo tudo enquanto. Tinha mulher, filhos? Filhos ele tem. Ele tem um rapazinho de 10 anos. Quando aconteceu essa situação ali, a maneira que a família conseguiu, ou tenta conseguir, porque é muito recente, a maneira que a família tenta conseguir superar isso? Ele é duro. Para tudo família, para tudo conhecido, para tudo. Para o gente zona. Tudo gente zona, grinha assim, de tudo valor. Se colegas. E principalmente minha mãe. Nós irmãos, nós sentimos eu. Mas não te bate levar, poder bater da minha mãe que força, mas a mãe te dizer. Só que tentar pelo menos levar você mãe, como ela é uma pessoa, é mãe, né? Sentir dor, mas eu não acreditar que seja assim. Por exemplo, pedir algum apoio de algum especialista, modo psicólogo, que é dar. Não dizer que não te leva ao psicólogo, ele que crê. Como ele frequenta-se a igreja, ele diz que ele fica a ser a igreja, ele que crê psicólogo. Mas meu irmão também, antes dele fazer isso, nos últimos tempos, ele pediu psicólogo. Ele dizia que se não está a levar para ele dizia que não está a levar para o hospital, para internar na tenda, ele estava a fazer isso que se cabeça. Então, automaticamente, toda a família reúne, tive psicólogo para ele. Ele tomou 3 consultas. Porque logo quando ele dizia assim, fui chamar pessoas de família que trabalham na área de saúde, e arranjaram psicólogo logo. Ele veio ali na centro de Ribeira de Crequinha, ele ficava a psicóloga, ele explicava a psicóloga, primeira consulta, me vai a ele. Mas ele ficava lá só de assistir, ele contava a doutora tudo o que está a passar aquele, mas ele também dizia que era bebida. Ele admitia que era aquela bebida, que estava polo, que tinha sono, ele estava com vontade nem de ir para o trabalho. Ele estava para trabalho 2 dias, dia 3 ele estava a sentir vontade que era para lá. Então a doutora também dizendo que ele tinha que criar aquela força de vontade que era para pôr bebida nesse lugar e para afastar de certo ambiente que ele estava. Ele teve 3 sessões? Ele teve só 3. Um bamai a primeira vez, noutra semana ele balsou, outra semana era 1h da tarde. Ele larga de trabalho, ele mesmo, ele como pôr para ser consulta. Foi só que ele era uma quarta-feira. Meu bebê era que mora lá na minha casa, não estava bem para ir perguntar para ele. Sempre ele está só de saída, nunca está a doer. Então a última vez que não era sorte, me li na porta, ele estava passando na estrada, mas só que ele estava bem acompanhado, né? Mas já assim, tomado as 2 coisas, ele está carne ele estava louco com banda, que ele sabia que me estava a dizer que ele estava a criar aquela força de vontade que a doutora tinha decidido, que nós também não estava a dizer, porque nós não estava disposto a dar-lhe tudo que ele era preciso. Então foi só que ele na estrada, ele passava bem com ela. Até dia de domingo que vai acontecer isso. Depois de tudo isso acontecer, né, assim maneira que já voltou a essa situação de suicídio acontecer dentro da outra família, e o que é que estava a dizer outras famílias, outras pessoas que tu vi nós? Não está a dizer que prestar muito bem atenção, mãe prestar atenção bem nos seus filhos, em qualquer sinal, por mais mínimo que ele parecer, procurar saber bem o que te passa aquele. Porque nós não estamos a imaginar, mesmo nós vemos que é uma coisa que tem existido, mas nós não estamos a pensar que era aquele bebida, aquele lá que não está a mandar, que era parar, não está a dizer que ele tinha que parar que ele está a fazer mal, mas talvez também que ela foi aquele refúgio que ele encontrar, que era para superar até chegar a ponto que ele superar mais que ele fazia o que ele fazia. Por isso. Mas depois de ele ter dito que ele estava, já lhe chegou a dizer uma vez que ele estava a tentar suicidar, não é, Vera? Ele tinha dito. Bom, minha filha dizer que um dia ele tchau. Já pus corda lá de riba tudo, na seu quarto. Então me está muito mal a atenção, convidá-lo, como de frequentar racionalismo cristão. Convidá-lo que não ficar bem, ele podia tomar outro esclarecimento, ele podia trazer maus pensamentos, me fazer olhar, me fazer entender, porque tem certas coisas que eu não nem falar, porque muito vi mais grande te dizer,
E também esclarecimento, como senti que um tempo estava a dizer tal coisa, pouca tal coisa que eu vou pensar, vou trair. E quando vou trair, ficava difícil de repelir. Para assinalar o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, estamos aqui a falar exatamente da prevenção do suicídio e com este mais um depoimento fortíssimo neste programa desta senhora que nós agradecemos, que teve muita coragem, em menos de 2 meses, falar, abrir o seu coração, como ela nos disse antes da entrevista e depois reforçou, porque ela ia falar sim, não mostrar o rosto, mas sim com a sua voz, para alertar também outras famílias, outras pessoas que podem estar a viver esta situação. Portanto, nós estamos aqui com Denise Oliveira Centeio, psicóloga, também presidente da Comissão Instaladora para a Criação da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Este é mais um depoimento que nos coloca a pensar e a refletir sobre este problema, que é um drama que existe e existe em muitas famílias. Sem dúvida, e uma situação mais recente, não é? Percebe-se que ainda a família está em processo de elaboração do luto, até porque a mãe recusou ainda a falar da situação. É normal. Nós precisamos de alcançar, como eu já tinha dito, os sobreviventes do suicídio, mas nós precisamos de respeitar o tempo deles, não é? Para falar sobre o assunto que os afeta, assim como essa irmã referiu, a questão do alcoolismo, que é um fator de risco, mas nós precisamos de considerar muito mais do que a existência de um único fator de risco, não é? Falou-se que a pessoa estava, portanto, integrada no seu trabalho e aparentemente, enfim, aqui só para dizer que ter um trabalho que até esteja a correr bem não é sinónimo, digamos, da satisfação com a vida, não é? Não é condição sine qua non da satisfação com a vida. E a satisfação com a vida é uma variável muito subjetiva, não é? De maneira que é preciso realmente ter atenção aos outros aspectos da vida do indivíduo. Nós precisamos dar tempo às pessoas, portanto, que são sobreviventes do suicídio para falarem. Essa conversa pode ser difícil de iniciar, mas será no final sempre o apreciado, não é? Nós percebemos pela irmã a avidez de falar, não é, sobre o assunto, porque realmente eles também precisam dessa escuta, não é? Já tinha dito há pouco que o ser sobrevivente já é um risco de suicídio, não é? Pela gama de sentimentos. E eu percebi, por exemplo, ao dirigir para essas, fui a 3 zonas, consegui 2 casos, concretamente, fui pessoalmente, num fim de semana, bater na porta dessas pessoas. Essas pessoas, pronto, talvez me conhecem de ver a minha imagem na televisão, falei, abordei, no primeiro momento abordei a mãe, expliquei a situação deste programa que nós íamos fazer, que é importante darem a sua opinião. E eu digo que esta senhora, logo quando eu falei, expliquei, disse qual é o nosso objetivo de estar aqui para ajudar as pessoas a prevenirem o suicídio, e ela mostrou logo a abertura. Mas algo também que me chamou a atenção é a questão de quando eu perguntei onde era a casa de alguém que tinha suicidado há pouco tempo, e as pessoas começaram logo, é ali. E isso... Será que há um preconceito, há algo associado a isso? Há, sem dúvida, um estigma. Estigma, exatamente. Há, sem dúvida, um estigma muito associado a questões relacionadas ao comportamento suicida e às próprias doenças mentais, não é? Que está profundamente enraizado um pouco por todas as sociedades, não é? Não apenas na sociedade cabo-verdiana. E este estigma precisa de ser enfrentado frontalmente e combatido vigorosamente, porque impede as pessoas de procurarem o apoio necessário que elas precisam. Portanto, há realmente esse estigma, e esse estigma que é devido à falta de
conhecimento, não é? Pode ser também evitado, e aliás a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio tem em pauta também a questão de trabalhar o suicídio, o estigma associado ao suicídio como uma das estratégias de prevenção do suicídio. Então, esse estigma pode ser trabalhado. Uma das formas de trabalhar é precisamente a questão da educação, da educação, portanto, comunitária, não é? Que deve ser feita nas comunidades, tendo em conta o perfil que nós queremos alcançar, isto é, por idade, por escolaridade, por afiliação religiosa, não é? Os familiares não me disseram nada se vivem ou sentem esse estigma, mas do contacto com os vizinhos nós sentimos isso, tipo que há um apontar de dedo a essas famílias. Portanto, e isto está na falta de conhecimento com relação ao comportamento suicida e com relação a questões de doença mental também, como eu já tinha dito. E esses familiares, e muitas vezes também o que acontece é que os vizinhos, digamos assim, têm dificuldades em aproximar da pessoa enlutada por suicídio porque não sabe como abordar o assunto. Não sabem como abordar o assunto, não sabem como ajudar, não sabem as palavras, não é, que hão de dizer diante daquela situação e, além do mais, não sabem como prestar também as suas condolências. Portanto, muitas vezes é isso que acontece. E daí, então, as famílias enlutadas por suicídio ficam, então, com esta dificuldade em expressar, não é, os seus sentimentos, em falar daquilo que elas sentem e os vizinhos também, portanto, têm esta dificuldade em aproximar por isto. Mas é verdade que há um estigma e que deve ser combatido vigorosamente ainda, porque se não for combatido, os programas de prevenção existentes e todas aquelas estratégias de prevenção que nós falamos há pouco nós não conseguimos alcançar efetivamente esses programas, não é? Não terão eficácia. E em conversa também ainda tenho que falar desses casos, porque às vezes a entrevista que nós passamos na televisão não sai tudo, né? A mãe ali de uma dessas pessoas dizia sempre: eu preferia que o meu filho tivesse morrido de alguma doença, mas depois ela dizia sempre: mas pronto, era o meu codé, a minha vida era tudo para ele, eu estava a sacrificar para dar a melhor vida. O que é que dizer a esta mãe que eu sei que esta hora está a nos acompanhar? Não há uma fórmula específica para dizer a uma pessoa nessas condições. Portanto, aquela escuta ativa, não é? Aquela empatia, não é? Dar abertura à pessoa para falar já é catártico, ou seja, já ajuda a pessoa, mas não há uma fórmula específica para dizer à pessoa, não há verbalizações específicas para a pessoa. E então é um pouco isso. E agora então vamos acompanhar Sónia Almeida. Ela é consultora dos serviços familiares da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e vai explicar-nos o programa que a Igreja tem de prevenção do suicídio. A Igreja, como entidade religiosa, ela tem preocupado com essa questão e a nível de todo o mundo, né, tem especialistas preparados para lidar com as questões e para ajudar membros que podem ter ideias suicidas. Normalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, a Igreja tem uma equipa montada de vários profissionais de saúde, inclusive de saúde mental, onde é que as questões de suicídio e ideias suicidas é tratado com especial atenção. Pessoas preparadas, especialistas mesmo, nomeadamente psicólogos, psiquiatras, né? Tem um chamado na igreja que é especialistas de serviços familiares, onde é que as pessoas que é formado na área, nomeadamente psicologia, sociologia, psiquiatria, de modo que é para ajudar famílias a enfrentar este tipo de questões ali. Tudo a nível de questões a nível emocionais e, nomeadamente, ideias suicidas. Em relação a recursos,
A igreja tem vários recursos online, né? Não podem pesquisar lds.org e não te encontrar a página oficial da igreja de Cabo Verde, é que te favorecer, que te disponibilizar várias ferramentas, não só a nível espiritual, mas também a nível psicológico. A nível de dispositivos, por exemplo, não poder baixar no nosso dispositivo móvel uma ferramenta que é a Biblioteca de Evangelho, onde é que lá na biblioteca tem um recurso que é Ajuda pela Vida, onde é que dentro desse recurso não tem um tópico lá que é o suicídio, como lidar com ideias suicidas, e ele é algo que te remete a gente ajuda profissional mesmo, tá bem? E lá tem, por exemplo, linhas, pode ser telefonado para falar, como pode ter que ideias de suicídio, para poder chamar para aquelas linhas. Tem a nível da Europa, a nível das Américas, e tem atendedores que te falam em várias línguas. Não tem nomeadamente, não tem inglês, não tem espanhol, não tem português, tá bom? Onde não pode chamar e conversar e buscar aquela ajuda profissional. Mas localmente também, não tem chamados, né? Na Cabo Verde, nós é 2 pessoas, que é psicólogo, que é chamado para a igreja, que é para ajudar membros a lidar com problemas de foro emocional, nomeadamente o suicídio em si. Todos os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias têm acesso à biblioteca, podem baixar a biblioteca, têm acesso ao recurso que é o chamado específico, né? Como falar ali daquela pessoa que é de modo, é só recorrer a ser líder, presidente de estaca, bispo, presidente do ramo, ok? Mesmo presidente da Sociedade de Socorro, presidente do quórum, que é organizações que não têm dentro da igreja, é que está a cuidar dos membros, né? Cada membro é que tiver a sentir realmente que ele está deprimido, que ele está sentir que constantemente ele tem ideias suicidas, que ele sentir que ele precisa de ajuda, ele que precisa ficar só, tá bom? Ele poder recorrer a alguma pessoa na igreja, nomeadamente ser bispo, presidente de socorro, presidente do quórum, dos elders, que é responsável por cuidar de mulheres e homens na igreja, ou também presidente de juventude, moças, rapazes, que é para poder buscar ajuda o quanto antes. Mas ajuda também, nós estendemos também, né? Todas pessoas que nós fazemos um apelo, né? Todas pessoas que tiver a passar para a situação de ideia suicida, que tiver de lutar com as ideias, deve imediatamente procurar ajuda em qualquer instituição, porque lutar com as ideias que é fácil, então não precisa de ajuda, não precisa falar sobre o que está passando dentro de nós, para realmente, muitas vezes, não quer chegar a concretizar com as ideias em um suicídio. Normalmente, pessoas que têm ideias suicidas, isto é um discurso típico, né? Normalmente, isto fala, nunca te gosto mais de viver, nunca tenho vontade de viver mais, se é para mim, não está a desaparecer, se é para mim, nunca te achando que gosto de nesse mundo mais, nunca dizer porquê que me tem ali, o que é que me tem a fazer ali. Então, não tem que ficar atenção naquele tipo de discurso que a pessoa está a ter, um discurso deprimido e um discurso muito, muito, muito negativo. Então, não tem que ficar atento àquele tipo de discurso lá para não poder dar ajuda. E nós, por exemplo, qualquer outra pessoa, quando alguém chegar com esse tipo de discurso, nós devemos ouvir a pessoa e encaminhar, né? Sugerir-lhe uma ajuda, uma intervenção psicológica ou psiquiátrica, sugerir-lhe para procurar ajuda profissional. Quando qualquer pessoa chegar a nós com este tipo de discurso ali, nós devemos ouvir sim, porque ouvir não te dá ajuda à pessoa, e nós devemos encaminhá-lo para uma ajuda profissional. Como prevenir o suicídio? Um daqueles primeiros fatores estar atento, né? Normalmente uma pessoa, antes ela era mais ativa, ela começa a ficar mais isolada, ela começa a ficar mais triste. Muitas vezes ela começa a notar alguma falta de cuidado pessoal, higiênico, ela começa a notar muitas vezes mesmo alguma automutilação, né? Aquele discurso negativo, né? Falta de sem gosto para viver, sem gosto para estar nesse mundo, vontade de desaparecer, né? E se ele é algo constante, a pessoa sempre te referir esse mesmo discurso e a pessoa te isolar muito, a pessoa que te conviver muito com pessoas sempre triste, né? Então, não te estar atento e se pessoas apresentarem estes sintomas, já é sinal de que a pessoa pode estar em algum processo de depressão e que pode desenvolver alguma ideia suicida, sim.
Agradecemos aqui a psicóloga Sónia Almeida, ela que é consultora dos serviços familiares da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A partir da Ilha do Sal, deu este depoimento a falar aqui do suicídio, que é o tema que nós estamos aqui hoje em conversa no programa Sociedade Aberta. Denis Centeio, também psicóloga clínica e presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde. Que comentários teria a fazer sobre o que disse aqui a Sónia Almeida e também sobre este programa que existe numa instituição religiosa e que tem isso como preocupação? Pegar, portanto, já nesta última questão, que as associações, as instituições e mesmo as igrejas, não é, que estão mais próximas das comunidades, têm um papel extremamente importante, porque eles conseguem alcançar com muita facilidade grupos muito vulneráveis para questões do suicídio. E então eles têm um papel fundamental, porque podem fazer este encaminhamento, não é, tanto para consultas de psicologia ou mesmo para consultas de psiquiatria, porque quando nós estamos a falar de uma crise, ou seja, de alguém que fez uma tentativa de suicídio, se calhar um internamento até que consiga restaurar o equilíbrio emocional, não é? Pode ser fundamental. E gostaria de pegar também naquilo que ela utilizou muito no discurso, que é a questão das verbalizações, que são indicadoras da desesperança, não é? Muitas vezes está muito presente no discurso da pessoa que experiencia uma dor psicológica intensa com ideação suicida, não é? Essas verbalizações estão muito presentes e elas não devem ser desvalorizadas, muito pelo contrário, elas precisam de ser valorizadas e sobre que maneira para podermos evitar um suicídio anunciado, não é? Portanto, eram essas duas questões que eu gostava de pegar no comentário da senhora da igreja, da psicóloga, não é? Minha colega. Exatamente. E em termos de números, tem dados sobre casos de suicídios que nós temos em Cabo Verde? Cada dia ouvimos casos de ali a acolá. Tem dados específicos sobre? De Cabo Verde, realmente não tive acesso a dados mais recentes. Consegui, através do relatório do Ministério de Saúde de 2018, foram os dados mais recentes que eu consegui. De 2017, nós tínhamos 49 casos, dos quais 45, portanto, eram em homens, portanto, e 4 em mulheres. Em 2018, nós tivemos um número total de 55 casos, dos quais 6 mulheres e os restantes em homem, portanto, um rácio, digamos assim, que acontece um pouco por todo o mundo. Há mais homens a suicidar do que mulheres. Entretanto, a nível mundial, todos os anos, sabe-se que há um registro de cerca de 800 mil casos, portanto, quase 1 milhão de casos de suicídio a acontecer. Portanto, são números assombrosos e, ainda assim, acredita-se que há uma subnotificação dos casos. Isto é, o número real, acredita-se que o número real é bastante superior ao número registado. E há alguma intervenção assim psicológica que pode ter junto das pessoas que já tiveram comportamentos suicidas? Junto às pessoas que tiveram um comportamento suicida, a intervenção primeira, digamos, que nós precisamos de adotar são os primeiros socorros psicológicos, isto é, a intervenção em crise, que tem, enfim, uma finalidade securizante, não é? Isto é, de auxiliar a pessoa a restaurar o equilíbrio emocional. Efetivamente, não há nenhuma intervenção que seja, enfim, eficaz para todos os indivíduos, de maneira que essa intervenção pode tomar formas variadas. E a pandemia teve algum efeito? Esta pandemia de Covid-19 teve algum efeito em casos de suicídio, aumento, por exemplo? Por acaso, estive a ler até recentemente alguns estudos acerca disto.
Nos primeiros 4 meses pós-pandemia, os números mantiveram-se inalterados e alguns estudos até apontaram que houve uma diminuição e isto, quiçá, porque as pessoas estiveram mais tempo em casa com a família, não é? Isto é, com pessoas próximas, mas a grande questão com relação à pandemia são os efeitos a longo prazo da pandemia, que provavelmente terá impacto negativo, não é? Nesses números, no sentido de fazê-los aumentar, porque sabemos que a pandemia e todas as questões que a envolve aumentam a vulnerabilidade psicológica, não é? Enfim, da população, e essa vulnerabilidade psicológica efetivamente também está associada a um maior risco de suicídio. Denise Oliveira Centeio, presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde e também psicóloga clínica, nós agradecemos a sua presença neste programa. Obrigada eu pela participação. E hoje aqui falamos sobre a prevenção do suicídio. Pode acompanhar este programa nas redes sociais, rever este e outros programas também. Vamos estar aqui juntos agora na próxima segunda-feira, já temos um tema. Vamos falar da influência da família na vida escolar. Pretendemos ter aqui professores, também associações de pais encarregados de educação, para falar sobre este assunto. Se está de férias, boas férias. Encontramos segunda-feira às 6 da tarde.